você está com a palavra. Obrigado. Todos os professores conseguem enxergar a tela de forma adequada? Sim. Muito boa tarde. Obrigado pela presença de todos, pelo aceite do convite a essa convocação. Eu sou professor, como o professor Sérgio comentou, professor associado 4, e estou pleiteando aqui a me candidatar a professor titular nesse dia de hoje, 25 de maio de 2021. Agradeço, então, de antemão aqui a presença de todos os professores titulares que fazem parte dessa comissão avaliadora, ao professor Sérgio Freitas, ao professor Fernando Borba de Araújo, ao professor Frasca e ao professor Paulo, além das professoras Alcíbia e professora Rossana, que são suplentes. Sou nascido em Porto Alegre, no dia 30 de julho de 1974. Morei nas cidades de Veranópolis, Rio Grande, Porto Alegre, onde fiz a graduação em odontologia. Depois voltei a morar em Rio Grande por 2 meses, num estágio da Marinha. E de 1996, depois de formado dentista, venho a morar, nós estamos morando aqui em Florianópolis, desde essa data. Concluí meu ensino fundamental no Colégio Estadual Paulo Soares, né, que fica em Porto Alegre, no Centro Histórico, e o ensino médio no Colégio Rosário, que é um colégio marista, no qual eu consegui me preparar bem para o concurso vestibular, e aí ingressei na Universidade Federal Rio Grande do Sul, no vestibular de 1992. Meus pais, meu pai se chama Paulo Augusto Monte Lopes, ele iniciou a sua carreira com 14 anos de idade, como serviços gerais, depois prestou serviço militar obrigatório, foi atendente de caixa na Caixa Econômica Estadual, a seguir foi juiz de direito, professor universitário na PUC de direito noturno, depois desembargador e atualmente é desembargador aposentado. Minha mãe faleceu 3 anos atrás, foi atendente de caixa, no local onde conheceu meu pai, começaram a namorar e depois casaram. E depois que se tornou mãe, teve a minha e meu irmão mais velho, ela deixou de trabalhar e ficou só administrando a nossa residência. Eu sou pai de Lara Ballarin Lopes, que nasceu em 2010, e de Davi Ballarin Lopes, que nasceu em 2012. Entrei no vestibular da Universidade Federal Rio Grande do Sul para odontologia em janeiro de 92, e o curso começou em março de 1992. Durante o curso, fiz inúmeros cursos, durante a entrada na graduação, alguns colegas veteranos comentaram que seria super importante fazer cursos de educação continuada, cursos teóricos, assistir cursos teóricos. Então, assisti inúmeros cursos no ano de 1992, 93, 94, e me identifiquei bastante com alguns dos cursos, principalmente de odontologia restauradora. Com isso, eu comecei a me dedicar a essa área de odontologia restauradora. Nesse caso aqui, para exemplificar, fui monitor oficial e voluntário da disciplina de dentística na Universidade Federal Rio Grande do Sul, onde o professor Carlos Venturella Leite, que era o professor chefe da disciplina, me recebeu e permitiu que eu fosse monitor. Em 1994, durante o congresso da BO, o CORIG, eu assisti uma palestra teórica do professor Luiz Narciso Baratieri, no qual eu já conhecia de nome pelos livros, que eu estudava para a odontologia, para a paradentística na URGS, e aquilo foi um divisor de águas, porque a partir daquela data, daquele curso teórico, eu decidi que gostaria de seguir carreira em odontologia restauradora, seja para ser um clínico privado ou para ser um professor, mas na época a minha ideia era ser um clínico privado. Então, eu decidi que eu precisava dar condições de vida, para ir fazer o curso de especialização em dentística na Universidade Federal de Santa Catarina, que era, e talvez continue ainda sendo, embora agora o curso não seja aqui na nossa universidade, mas na época e por anos foi o melhor curso de especialização de dentística
Então, em 1995, me formei cirurgião dentista pela nobre Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, em 96, me mudei para Florianópolis, trabalhando na Marinha para ter sustento financeiro para poder fazer o curso de especialização, já que a rigidez da educação do meu pai, que eu agradeço até hoje, né? Assim que nos formamos, eu e meu irmão, assim que a gente conseguiu os nossos empregos, a gente cortou os laços financeiros, né, da família. Então, com 21 anos de idade, me mudei para Florianópolis e trabalhei na Marinha de 96 a 98. Cursei a especialização, tive 1 ano para me preparar para a prova, cursei a especialização na Universidade Federal de Santa Catarina, de 97 a 98, e consegui o êxito de tirar a prova dessa seleção para especialização em primeiro lugar. Naquela época eram 52 dentistas tentando as 12 vagas nesse nobre curso de especialização em dentística na Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz o curso. Durante o curso e tendo êxito nessa prova de seleção, o professor Baratieri, que então era pesquisador do CNPq, que agora é o professor titular aposentado, ele me convidou para fazer parte de uma pesquisa e ser bolsista de aperfeiçoamento pelo CNPq. Era uma modalidade de bolsa que já foi extinta há um bom tempo, de um projeto de pesquisa que o professor Baratieri havia escrito junto com o professor André Ritter, que agora foi nosso professor aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e agora professor nos Estados Unidos. Então, nessa data de agosto de 1997, eu tive o primeiro vínculo como pesquisador na Universidade Federal de Santa Catarina. A seguir, era uma avaliação clínica de 3 anos e nós publicamos na revista Operative Dentistry em 2003. Após a próxima etapa seria o mestrado, que eu iniciei na primeira turma de dentística, da área de concentração em dentística, e o mestrado iniciamos em março, eu mais 6 colegas, de 2000 a 2001. Em 2 anos, a defesa foi em dezembro de 2001. Tive a honra de ser orientado por esse senhor aqui que está no centro da mesa, o professor Luiz Clóvis Cardoso Vieira, que também foi bolsista de produção do CNPq e que infelizmente faleceu alguns anos atrás. Em 2002, passei para o doutorado e defendi também 2 anos a defesa datada em dezembro de 2003, também com orientação do professor Clóvis e com orientação do professor Silvio, aqui uma fotografia dos membros da banca. Já como professor da Universidade Federal, em 2011, pedi um afastamento de 1 ano e fiz o pós-doutorado na PUC, no Rio Grande do Sul, com orientação da professora Ana Maria Spor, e com um estágio de aproximadamente 1 mês na Universidade de Toronto, onde fomos aqui, na época, a minha esposa, agora ex-esposa, e fomos todos da família passar uma temporada com a orientação da professora Grace de Souza, que é da Universidade, que é da dentística da Universidade de Toronto. E a seguir publicamos o artigo referente a esse estágio pós-doutorado na revista Journal of Disease Dentistry. Como formação complementar, fiz um estágio na Universidade da Carolina do Norte, em Chapéu Hill, em agosto de 1998, e depois, mais alguns dias, em março de 99. E nesse estágio, com 20 e poucos anos de idade, eu tive total energia na época de fazer 3 turnos nessa universidade, porque ela ficava aberta 24 horas, e porque meu orientador de lá, o professor Jorge Perdigão, ele tinha essa atividade intensa, né? Ele fazia o jantar na residência dele, depois voltava para a universidade, e aí eu consegui, nesse curto prazo de tempo, participar de 7 projetos de pesquisa nesse tempo curto que eu passei por lá. Aqui uma fotografia desse professor, né, que era de Chapéu Hill, o professor Jorge Perdigão, com a família dele aqui na época, em 1998, e que agora é da Universidade de Minnesota, em Minneapolis.
Nessa mesma época, de 98 a 2001, eu fiz um estágio na Universidade Federal de Santa Catarina, como professor da dentística, como estagiário da dentística 3, que era a dentística optativa, foram 216 horas. Esse estágio ele foi aqui oficial, com essa certificação, e também extraoficialmente, porque durou mais do que o tempo aqui de 1 ano e meio dessa certificação. Então, teve a etapa oficial e também extraoficial, o que foi ótimo, porque me permitiu preparar bastante antes de iniciar o mestrado e ter uma quantidade boa de publicações ou de relatos de caso, com uma opção de pesquisas, né, de publicações, previamente às atividades presenciais no mestrado. Como atividades profissionais e de ensino, eu comecei, como eu já citei, de 96 a 98, a trabalhar na Marinha, eram 8 horas diárias como dentista. Em alguns momentos do ano, a gente ficava embarcado em um navio, a Escola de Aprendizes Marinheiros, então os marinheiros dessa escola, nós éramos aqui em equipe de 6 dentistas, e mais alguns 6 ou 8 médicos, e alguns de nós ficavam embarcados no navio por um tempo, quando os estudantes faziam a sua atividade dentro do navio, inclusive com um gabinete odontológico, curiosidade, dentro do navio. De 98 a 2004, trabalhei como dentista aqui na cidade de Florianópolis. Atualmente, eu ainda tenho a sala que está alugada, mas eventualmente tenho aqui, atendo meus 2 pacientes aos sábados, né, meus 2 únicos pacientes, né, que são Davi e Lara, para fazer uma profilaxia ou pelo menos uma avaliação quando é necessário, né. As atividades na Marinha, as atividades na especialização e no consultório privado me permitiram, né, me facilitaram a publicação de relatos de caso, inclusive porque, trabalhando na dentística Florianópolis como estagiário, o professor Baratelli, viajando o mundo inteiro, trazia e recebia novos materiais, e dali nós estudávamos e bolávamos novas técnicas, e além disso tínhamos aí todos os nossos professores, né, bons equipamentos fotográficos. Isso permitiu um elencar aí de boas publicações, bem indexadas, com boas fotografias, e que muitas vezes as editoras faziam a questão de fazer a versão do artigo publicado em inglês em outras línguas, né, como aqui nesse caso do slide em alemão, nesse próximo slide em japonês. Não só a revista Quintessência, mas também a revista Journal Aesthetic and Restorative Dentistry, a revista Compendium. Então, era bastante importante para a minha carreira, porque me permitiu escrever um bocado de artigos com boa qualidade, que são citados até hoje, né? Como ensino de graduação, iniciei como professor na graduação da Unisul, em Tubarão, em Santa Catarina, e trabalhei lá de 2001 a 2004. Na época era a maior universidade catarinense em número de estudantes matriculados. Foi uma ótima experiência, porque eu pude montar e fui responsável, exercitei ser responsável pela disciplina de Dentística Clínica 1 e Dentística Clínica 2. Quando eu entrei em 2001, foi a primeira turma de Dentística Clínica 1, então isso foi uma etapa bastante importante para a minha carreira como professor, e me preparou para ser professor na Universidade Federal de Santa Catarina. As orientações de trabalho de conclusão de curso na graduação da Unisul foram 9. Eu posso elencar aqui 2 bastante especiais, que foi do senhor do dentista, né, Luiz Oscar, que atualmente é professor em Criciúma, na UNOESC, e também aqui da Annelise Colles Zanetti, na qual a gente publicou o trabalho de conclusão dela na revista italiana Minerva Stomatologica. No ensino da graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, a partir do dia 15 de dezembro de 2004, quando passei no concurso público, eu ingressei nas disciplinas de Clínica Integrada 1 e 2. Depois, trabalhei também, a partir de 2006, na Dentística Pré-Clínica, na Dentística 2, da qual fui responsável de 2007 a 2011. Em 2011, deixei a responsabilidade da disciplina para poder fazer o estágio pós-doutorado. Trabalhei também na Dentística 3, que era optativa,
Com o currículo novo, trabalhei na clínica de baixa complexidade, na clínica de média complexidade e na clínica de alta complexidade. Atualmente, estou alocado nessas duas disciplinas, clínica de alta complexidade, na qual tem aqui a fotografia dos estudantes atendendo, e dentística pré-clínica, aqui uma ilustração, né, dos estudantes do quinto período exercitando a organização da mesa e os procedimentos todos em manequim nessa dentística pré-clínica. As disciplinas durante a pandemia, a clínica de alta complexidade está cancelada. Nós nos organizamos, nós professores todos aqui, os 7 da disciplina de dentística, os atuais professores, a fazer o ensino remoto, fazendo os cursos que a Universidade Federal nos ofereceu. Então, em 2020, a gente apresentou a disciplina toda no formato remoto. Faltam algumas aulas práticas, né, que exigem um motor e o fotopolimerizador. Então, por enquanto, nós temos 2 turmas com conceito P, que quando voltarmos da pandemia, rapidamente, né, em 2 meses, 1 mês para cada turma, a gente consegue colocar em dia. E em 2021, o primeiro semestre vai iniciar agora, dia 14 de junho. As orientações científicas na graduação, como bolsistas de iniciação científica, foram 6. O destaque aqui é a doutora, né, a cirurgiã dentista Laís Perucci, que é professora da Califórnia, e o monitor, né, bolsista de monitoria, Gustavo Mussi de Oliveira, que eu fui co-orientador dele, e ele atualmente é professor de dentística na Universidade da Carolina do Norte. As orientações de TCC na graduação da Universidade Federal foram 6, e aqui no destaque é a doutora, né, Larissa Fernanda Potmeyer, que foi orientada minha no TCC, mas depois fez o curso de especialização e de doutorado, inclusive fui orientador dela de doutorado. Atualmente ela é professora do curso de dentística da ABCD e também professora de dentística na Universidade Uniavantes, que é em Balneário Camboriú. No ensino da pós-graduação, especialização em dentística, né, que foi organizada e administrada pela Fundação de Amparo à Pesquisa Universitária, FAPEU. Eu participei de 2000 a 2014 e aqui coloquei 2 destaques. Primeiro, que em 2000 eu ministrei a primeira aula de facetas cerâmicas, né, porque era um tema que eu gostava bastante, e propus ao coordenador do curso, o professor Baratieri, para a gente começar a ter essas aulas. Até então, até 2000, as aulas eram apenas de facetas com resina composta. A partir daí, passou-se a incluir, né, passamos a incluir facetas cerâmicas no currículo da especialização. Da mesma forma que outros exercícios de preparo para facetas cerâmicas foram colocados. Na especialização de 2000 a 2014, eu também ministrei outras aulas: fotopolimerização, restaurações de dentes posteriores, selamento dentinário imediato, adesão dentinária, cimentação adesiva, entre outros. Orientações de monografia do curso de especialização em dentística na Universidade Federal foram 9 orientações. Os 2 destaques aqui, o Dr. Juan Ramírez Barrantes, que é o professor-chefe da Universidade da Costa Rica, e o Dr. Nicolas Wildner, que é vinculado à Universidade de Zurique. Foram 2 ex-alunos do nosso curso de especialização e eu tive a honra de orientá-los no trabalho de conclusão. No ensino da pós-graduação no PPGO, no Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina, eu trabalho de 2006 até a data atual. Iniciei na área de concentração dentística, com a saída de alguns professores pela aposentadoria e com também o falecimento de alguns outros professores, a área de concentração na qual eu trabalho, na qual eu atuo, deixou de ser dentística, e agora eu oriento na parte de clínica odontológica. A linha de pesquisa é novas tecnologias e propriedades clínicas e laboratoriais dos materiais restauradores estéticos, e eu ministro 2 disciplinas: microscopia eletrônica em odontologia e
parei de ouvir aqui. Tá sem som. Ainda não. Continua mudo. Não, Guilherme. Ainda não, Guilherme. Guilherme, está aparecendo o sinal de microfone fechado e aberto, às vezes. Talvez seja um mau contato no plug de inserção aí no teu computador. Dá uma conferida. Ou fecha e abre o microfone, vê se ele vai funcionar. Fala alguma coisa aí, vamos lá. Experimente sair e voltar, Guilherme. Talvez resolva. Ó, seu microfone agora está fechado. Abriu de novo. Ele está aberto, mas a gente não está te ouvindo. Eu acho que vai ser mais fácil você sair da sala e voltar novamente. Isso. Eu tenho um filho que fez computação, defendeu o mestrado há pouco tempo agora. E aí eu perguntei para ele, por que o som cai no meio? Se recusa a funcionar, você sai da sala, volta, ele volta a funcionar sozinho. A melhor explicação dele foi, é assim mesmo. Vou pegar um café. Não posso oferecer para vocês. Tranquilo. Alô, agora? Oi, Guilherme. Então, Escutam agora? Ótimo, Sim. obrigado. Sim. Acabou a bateria do telefone, do fone sem fio. Imaginei. Guilherme, o som caiu um pouquinho antes da gente te avisar. Eu queria que você voltasse um slide da sua apresentação. Sim, perfeito. Só um minutinho.
Você pode voltar esse que você está aí na tela. Aqui. Isso, pode voltar mais um. O som sumiu a hora que você estava começando a falar da sua participação nessa disciplina. Sim, obrigado. Perdão. Então, voltando aqui, a disciplina de microscopia eletrônica de varredura, a disciplina na qual eu sou responsável na pós-graduação, e também a disciplina de odontologia estética, na qual os alunos fazem seminários, fazem a realização dos casos clínicos e, eventualmente, né, ao final, né, fazem um relatório final. Alguns deles conseguem boas publicações, mas todos realizam esse exercício de escrever, realizar o caso clínico, formar a opinião e gerar um texto adequado para ser submetido como um manuscrito, né, a uma publicação. Aqui a turma de doutorado, um pouco antes da pandemia, em março de 2020. Na pós-graduação, as dissertações foram 11 até agora. O destaque é o doutor aqui em odontologia, Neymar Sartori, que é professor na Universidade do Sul da Califórnia. A gente conseguiu publicar a dissertação dele na revista Journal des Evidence, que é esse slide. Da mesma forma que o Neymar participou de um outro projeto, inclusive com a professora Marcela Carrilho, e publicamos no Journal of Dentistry em 2013. Então, esse é um bom exemplo de um aluno aqui da pós-graduação PPGO. Tenho aqui também o texto, né, referente à dissertação do Davi Farias. Eduardo Daut também foi orientado, publicamos uma avaliação clínica no Journal des Evidence. Ludmila Linhares, atualmente professora também na Uniavantes, publicamos nessa revista científica que se chama European Journal of Dentistry. E atualmente Renato Querido Ramos, que faz agora doutorado, mas quando mestrado, publicamos agora em dezembro online e mês passado na revista Operative Dentistry, a dissertação dele. Atualmente os alunos já estão voltando aos poucos ao laboratório de pesquisa, com todos os cuidados, né, na pandemia. As orientações de tese de doutorado foram 6. 2 destaques aqui, Cristina Gre, que fez um doutorado sanduíche indo à Universidade de Leuven, na Bélgica, e que atualmente, né, ela depois voltou à Bélgica, fez mais um pós-doutorado lá e atualmente trabalha na empresa GC, empresa que originalmente é japonesa, mas que tem um escritório grande na Bélgica e que distribui para todo aquele continente os materiais odontológicos. Então ela é uma dentista, doutora em odontologia e que trabalha nessa grande empresa. A Luana Carvalho também é um destaque, foi minha orientada, né, eu tive o prazer de orientá-la na tese, e que depois cursou mais um ano de pós-doutorado em Vancouver, no Canadá, e atualmente ela tem vínculo à universidade com o professor Ricardo Carvalho, nessa Universidade de Vancouver, no Canadá. Aqui um dos capítulos da tese, não é, da Cristina Gre, na qual publicamos no Dental Materials, junto com o professor Bart Van Mierbe, que foi o orientador dela do exterior. Aqui um capítulo da tese da Luana, na qual publicamos uma avaliação clínica, na qual publicamos no Journal des Evidence. Atividade de produção intelectual, foram 111 artigos científicos publicados, 2 artigos aceitos para publicação em revistas Qualis A1, e coautoria, né, ao longo desses anos de carreira, coautoria com alguns pesquisadores, além dos meus orientadores aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Tive coorientação de trabalhos com o professor Alessandro Logerso, professora Alessandra Reis, professor André Vicente Ritter, professor Bart Van Mierbeek, professor Daniel Edelhoff, o professor Edward Swift Jr., Dr. Franklin Garcia Godoy, Dr. Harold Heyman, professor Jorge Perdigão, professor Paulo César, professor Roberto Braga e professor Saulo Geraldelli, entre outros. Aqui, para exemplificar,
o primeiro artigo científico, em 99, com o professor Jorge Perdigão, publicado na American Journal of Dentistry. No meio, a minha dissertação de mestrado, publicada na Operative Dentistry, capítulo 1, capítulo 2, um artigo no Dental Materials com coparticipação, né, um convite do professor Alessandro Nogueira para que a gente fizesse uma parte do trabalho publicado. Ao meio, o último artigo, publicado em janeiro desse ano. À direita, um trabalho bastante importante, onde a gente desenvolveu e testou um novo cimento resinoso. Isso deu condições para Andressa Ballarin vir, né, foi minha esposa, fomos casados por 9 anos, deu condições dela vir a Florianópolis, fazer essa pesquisa e morar, e depois namoramos e casamos, né, por conta dessa pesquisa e pela parceria. Aqui, a tese de doutorado, à esquerda, no centro, um trabalho com a minha co-orientadora da Universidade de Toronto, à direita, uma coparceria também com a professora Ana Maria Spor, uma co-orientação de uma aluna dela de pós-graduação, que publicamos 2 anos atrás, 2019. Um trabalho mais recente com o primeiro autor, na Operative Dentistry. No centro, um trabalho mais citado de todos, né, já foi citado 300 vezes no Google Acadêmico, com o professor Jorge Perdigão, uma pesquisa clínica de clareamento dental. À direita, um trabalho publicado, uma pesquisa publicada no Journal Aesthetic Restorative Dentistry, em 2002, e que também, como primeiro autor, esse tem mais citado, tem aproximadamente 250 citações no Google Acadêmico. Publicações de livros são 5, a grande parte deles como coautor ou como colaborador do professor Luiz Narciso Baratieri, que era o chefe da nossa disciplina, um professor titular. Participação também como colaboração em outros livros, são 10 capítulos de livros e colaboração. Em destaque aqui o livro do professor Marcelo Chaim, que é da nossa universidade, que é professor titular de materiais dentários, que eu fui colaborador em 2000. E esse aqui, que me dá bastante orgulho, publicado em 2016, pelo professor Jorge Perdigão, e que é sobre clareamento dental, mas com uma perspectiva de evidências científicas, na qual eu participei no capítulo 8 e no capítulo 11. Trabalhos publicados em anais de eventos científicos indexados, né, os resumos ou abstracts, foram 248. Eu sou membro da International Association for Dental Research desde 1999 até a data, né, até esse ano, 2021. E aqui, em 1999, o primeiro painel apresentado por nosso grupo, né, de professores. O professor Baratieri apresentou um painel, eu apresentei um painel junto com o professor Jorge Perdigão. E em 2000, já com uma outra formato de apresentação, sempre foram, em todas as apresentações no IADR, apresentações de qualidade, pesquisas bem delineadas, com bom conteúdo, e me dá orgulho de ter, né, algumas fotos a gente perde, ou não documentou, ou arquivos eletrônicos se perde, mas essa aqui ainda impressa, fotografia impressa em papel, se nota, né, que eram painéis bastante movimentados, as pessoas iam anotar. E ali, um último painel de 2019. Ainda, não é, com a coparceria com o professor Jorge Perdigão, de anos, de décadas. Apresentação de trabalhos e palestras em eventos científicos, foram 33, muitas delas pelo CRO. O CRO sempre teve, né, desde que eu moro aqui em Florianópolis, desde que eu conheço o CRO de Santa Catarina, esse formato de ir ao interior e fazer um encontro com palestras. Então, foram 11 palestras, algumas eu não tenho a certificação, mas desde 2001 foram 11 palestras, um texto para o site, 2 entrevistas, né, para divulgar informações e conhecimento, né, como uma extensão universitária ao interior do estado catarinense.
Aqui algumas fotografias de algumas palestras, inclusive em outros países, no qual estão elencadas no memorial. Inclusive, essa aqui, por exemplo, em Pristina, capital do Kosovo, na Costa Rica, em São José. Em 2020, no formato remoto, foram 2 palestras na Universidade da Costa Rica e na Universidade Científica do Sul, em Lima, no Peru. Demais palestras e cursos de curta duração foram 78, muitas demonstrações, né, pré-clínicas, e, adicionalmente aqui, produção artística e cultural. Eu posso citar como capa, né, tenho muito orgulho de ter feito submetido um artigo que foi aceito a essa revista, Jornal Brasileiro de Ortodontia, e que, a partir da publicação do artigo, o editor selecionou as microscopias para serem capas dos próximos fascículos, do fascículo onde foi publicado e dos próximos fascículos daquele ano da publicação. Atividade de extensão foram participação em projetos de extensão, porque os cursos de atualização em dentística que tinham atendimentos clínicos e os 7 cursos de especialização de 2000 a 2014 são projetos de extensão, né, realizados, submetidos, organizados pela Fundação, e que tem um elencado de atendimento dos pacientes do nosso bairro, Trindade, e da nossa cidade, Florianópolis. Participação de eventos acadêmicos foram 80. 2 destaques aqui: o encontro de editores em odontologia, por 2 ocasiões, e também, nos últimos anos, os meetings da Academia de Dentística Operatória, que é uma reunião dos editores, né? Dentro desse meeting, tem uma reunião dos editores da revista Operative Dentistry, e ali se conversa do número de artigos submetidos, os motivos de rejeitar os artigos. Então, são congressos online, essa parte, e que são bastante interessantes para os revisores dessa revista Operative Dentistry. Organização de eventos acadêmicos foram 4 eventos, principalmente os congressos da revista clínica, né, que traziam a cidade de Florianópolis, e continuam trazendo, porque está organizado para ser realizado o ano que vem, se não me engano, né? Mas, por um tempo, trabalhei nessa empresa, Editora Ponto, como sócio, né, da empresa, que organizava a revista científica, na qual eu vou falar um pouquinho mais adiante, e o congresso da revista clínica, na qual eu ajudei a organizar por 3 eventos desse congresso. Projetos de ensino foram 2, dentística clínica estética, né, que era a antiga dentística optativa, que no currículo novo passou a ser um projeto de ensino, e também um projeto de ensino novo, né, na qual eu chefiei, que se chama Planejamento de Casos Clínicos e Restaurações Estéticas, em 2016, em 2 semestres, e que tem aqui a ilustração de uma fotografia com os estudantes que participaram e com a paciente, que, inclusive, nesse projeto, houve a participação do técnico em prótese dental, que ministrou a aula e que participou junto da realização desses diagnósticos. Então, uma coisa bastante inovadora para a Universidade Federal de Santa Catarina, no nosso departamento de odontologia. Como coordenador de projetos, eu tenho 7 projetos de pesquisa. Aqui o destaque foi um projeto de pesquisa realizado em 2005, e que eu fui agraciado com a Bolsa de Produtividade Científica, né, produtividade em pesquisa, por 3 anos, de 2005 a 2007, adesão à dentina em função da profundidade cavitária e da vitalidade pulpar. A participação em grupos de pesquisa, eu participei junto, né, do grupo de pesquisa Dentística Florianópolis, que é registrado ao CNPq, era coordenado pelo professor Baratieri, com a aposentadoria dele, o coordenador atual, o professor Silvio Monteiro Júnior. Atividade de coordenação na graduação, eu fui coordenador de pesquisa do Departamento de Estomatologia,
Depois o Departamento de Histologia mudou o nome para o Departamento de Odontologia, e eu fui coordenador de pesquisa de 2005 a 2011. Atividade de coordenação na pós-graduação, eu fui subcoordenador da pós-graduação de 2009 a 2017. Para os senhores terem uma ideia, né, em março de 2011, eram 120, na aula inaugural, eram 120 alunos matriculados, né, era um curso que, na época, nessa data, mais de 40 professores. Atualmente, a gente está com 20 professores efetivos e 4 voluntários, professores voluntários. Deu uma diminuída no número de professores na atualidade, mas era um curso que, na época, como subcoordenador, era um curso bastante grande, né, em termos de número de alunos inscritos. Como subcoordenador, eu tive a experiência de ir em todas as reuniões da pós-graduação, dos coordenadores de pós-graduação, em Águas de Lindóia e, posteriormente, em Campinas, e participar das reuniões da pró-reitoria de pós-graduação, aqui uma fotografia, uma ilustração do slide, de uma reunião com a professora Joana, que era a professora pró-reitora, né, de pós-graduação, em 2014. Participações em bancas foram 12 bancas de mestrado, 16 bancas de doutorado, 7 bancas de qualificação de doutorado, 16 bancas de especialização, de monografia, de defesa de especialização, 4 bancas de trabalho de conclusão de curso, e uma banca de concurso público para professor adjunto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui uma fotografia exemplificando, e a última em 2020, em dezembro, online, da Universidade de Pernambuco, como suplente. Atualmente, as bancas são online, como essa sessão pública que está sendo realizada agora. Premiações foram 2, em 2009, uma pesquisa, né, análise da interface adesiva, da Andressa Ballarin, e também coautoria do professor Baratieri. Ganhamos um prêmio de destaque, de menção honrosa, né, no Congresso IADR latino-americano. E em 2004, a Tatiana, né, então graduando em odontologia, Tatiana Brugman, nós submetemos o projeto dela à Academia de Operative Dentistry, e a gente ganhou o Hal Phillips Student Research Award, que era um prêmio que nunca tinha sido dado para um aluno de odontologia não americano. Foi a primeira vez que uma escola não dos Estados Unidos ganhou esse prêmio. Foram $3.000 a premiação para dar o suporte ao projeto, que foram, evidentemente, depositados na conta da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, e para financiar todos as partes, né, as despesas desse projeto de pesquisa, que envolvia inúmeras coisas, né. Participações em órgãos de fomento à pesquisa, de ensino e extensão. Eu revisei de forma ad hoc periódicos, artigos científicos, manuscritos submetidos a essas 24 revistas científicas. Atualmente eu ajudo, né, essas revistas, revisando, mas apenas algumas delas, dando prioridade a algumas delas. Aqui um destaque bastante interessante, porque o Journal Aesthetic Restorative Dentistry, por anos, né, ele permitiu que os pareceres dos revisores fossem publicados adicionalmente ao artigo científico aceito. Eu, sabendo disso e lendo, sendo um leitor dessa revista, eu caprichei ao máximo, né, nessa revisão, e tive a honra de ser selecionado, porque são 2 revisores, e eles selecionam, na época, agora eles deixaram de publicar dessa forma, mas eles selecionam as melhores revisões para serem publicadas, e eu tive, isso é uma honra acadêmica, né, ter a revisão, que se chama comentário, publicado logo a seguir dos artigos científicos. Atualmente, para o Journal Aesthetic Restorative Dentistry, que mudou o editor, eu tenho revisado 1 ou 2 por ano apenas, e tenho dado prioridade às revistas que eu sou membro do corpo editorial, principalmente essa última aqui, 2015 a 2021, que se chama Operative Dentistry,
que tem um formato de seleção dos revisores bastante interessante. Eles selecionam e renovam se a pessoa é revisor, conforme a qualidade da revisão e conforme a disponibilidade. Então, você precisa, um professor, um revisor, todos eles que estão elencados aqui, precisa revisar no mínimo 6 artigos, está disponível para revisar no mínimo 6, mesmo em várias rodadas, né? Não só na primeira rodada de revisão. Nesse ano 2021, eu revisei também para 2 revistas mais novas aqui, que eu não havia revisado antes, BMC Oral Health e também a Brazilian Dental Journal. Guilherme, Sim. Você tem 5 minutos agora. Ótimo, sim. Também fui editor da revista científica, a revista Clínica. Fui consultor ad hoc do CNPq e da CAPES, do CNPq, revisando aqui 69 pareceres, emitindo 69 pareceres, e também como revisor da CAPES, alguns pareceres. Fiz parte também da comissão de avaliação diária, né, em algumas reuniões em Brasília, do CNPq, da pós-graduação. Atividades administrativas, trabalho, né, como membro, desde 2005, como membro gestor da implementação do Laboratório Central de Microscopia, e depois do prédio pronto e instalado, desde 2010, como membro técnico administrativo desse laboratório, que é um prédio extremamente tecnológico de novos equipamentos de microscopia eletrônica, da qual a gente consegue trabalhar, né, eu como professor, os pesquisadores que estão lá, e consigo conviver com outros pesquisadores, não só cirurgiões dentistas do meu departamento, também com outros pesquisadores físicos, engenheiros, biólogos, e isso permite uma abertura, né, de ideias maiores convivendo com essas pessoas. Citações acadêmicas no Google Acadêmico são 3.100, da data de 25 de abril, aqui 2 artigos dos mais citados. Considerações finais, trabalhei por 16 desses 16 anos que passei no concurso para a Universidade Federal de Santa Catarina, e pelos 8 anos como estagiário da disciplina de dentística, trabalhei no ensino, dentro de sala de aula, dando aulas, tanto na graduação como na pós-graduação, em pesquisa e em publicação de relatos de caso, não é? Inclusive com painéis bastante movimentados e e bastante referenciados os artigos científicos. Trabalhei também em extensão, atendendo a comunidade, e também ministrando palestras para os dentistas, não é, da região e brasileiros, inclusive no exterior, levando o nome da nossa universidade. Então, eu fico bastante contente de estar apresentando essa aula e dizer que no tripé da Universidade Federal, do ensino, trabalhei na graduação, ensinando, na pós-graduação, nas disciplinas e na especialização por um bom tempo. Também em pesquisa, com meus artigos científicos, com os projetos de pesquisa e com os abstracts e em eventos, e como extensão no atendimento da comunidade e nas palestras. Então, fico bastante contente de ter, com 16 anos, 5 meses, 10 dias de Universidade Federal, estar aqui apresentando para os professores essa carreira até então. E quero agradecer à comissão avaliadora, aos professores titulares, professor Sérgio Freitas, professor Fernando Borba, professor Frasca, professor Paulo Campos e as professoras suplentes. Da mesma forma que quero agradecer aqui agradecer por ter chegado até esse ponto, né, aos meus orientadores de aperfeiçoamento e especialização, professor Luiz Narciso Baratieri, ao meu orientador de mestrado e doutorado, professor Luiz Clóvis Cardoso Vieira, aos professores da equipe de dentística do curso de especialização, da qual eu tive aulas e da qual, posteriormente, eu fiz parte da equipe, aos meus pais, agradeço, aos meus filhos, ao meu irmão e aos meus amigos aqui, aos meus colegas de disciplina de dentística,
ao Departamento de Odontologia, aos seus 70 professores e demais funcionários, ao Centro de Ciências da Saúde, agradeço, né, especialmente a senhora Sheila, nossa secretária, que está aqui organizando e ajudando o evento, e a Universidade Federal de Santa Catarina, que eu tenho tanto orgulho de trabalhar. E, finalmente, agradeço também a Deus. Obrigado por enquanto, e estou à disposição. Muito bem.